Pessoal da torcida tricolor, agora eu não sei realmente se eu estou em Montevidéu ou Buenos Aires, estamos gravando isso no domingo, pré-jogo da Argentina. O Gabriel tá tenso porque ele quer ver todos os jogos da Copa América. E já que estamos falando de Copa América, vamos lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. o melhor aplicativo para acompanhar não só a Copa América, como o Brasileiro, Paulista, Libertadores, Mundial, Champions, enfim, você pode acompanhar tudo o que acontece no mundo do futebol, tudo isso de graça, tanto para iOS quanto para Android, basta apenas baixar o link que está na descrição do site. Nós tivemos Copa de Futebol, eu tomei um tombo horroroso, que virou notícia, saiu em todos os grandes canais da Europa, o Neymar curtiu, negócio assim horroroso. Eu não vou falar nada da atuação do Gabriel, que garantiu o vice-campeonato. O Gabriel ainda jogou, eu não joguei nada, o Gabriel ainda jogou. Que arbitragem? Olha lá, tá chorando. Teremos um vídeo sobre isso mais pra frente. Não vamos ter, porque ele que vai editar, ele vai falar que foi tudo erro de arbitragem. Não foi foi, não. Que foi editar. Tá. Eu vou fazer Foi do o seu quê? lado por Foi cima. o quê? Mas olha só, hoje a gente vai falar de um tema que, apesar da gente estar brincando, é um tema muito delicado, que é finanças. E aí, gente, antes de começar a falar dos problemas que o São Paulo tem, e o Gabriel já está levantando até alguns dados aqui, eu espero, ele pegou o celular, eu achei que era isso, talvez não fosse, mas por que às vezes as nossas opiniões aqui divergem de vários outros canais que cobrem o São Paulo? Porque quando vem, tal jogador vai ser contratado, todo mundo está no hype da contratação, todo mundo quer a contratação, a justificativa sempre é, não, se o São Paulo não contratar, não vai ser a grandeza que era, não, o São Paulo precisa trazer jogadores importantes. E a preocupação minha e do Gabriel, observando alguns outros clubes grandes que também entraram em crise por fazer isso, né, meter os pés pelas mãos, a gente observa isso antes de nos empolgarmos com algumas dessas contratações ou alguma coisa que o São Paulo pretende fazer. Porque a questão é, financeiramente, o São Paulo vem muito mal das pernas desde o terceiro mandato de Juvenal Juvencio. Ali foi onde o São Paulo começou a gastar muito, começou a ficar com uma dívida que se dizia impagável, veio a administração de Carlos Miguel Aidar, a coisa piorou ao invés de melhorar. O Aidar tinha a promessa de melhorar e daí piorou, e daí veio o Leco, que quando dava sinais de melhora, enfim, por uma questão de incompetência absoluta, futebolisticamente falando, a administração do futebol, o Leco saiu gastando na contratação de técnico e nos pedidos que o técnico fez, e ainda tenta fazer, reforçar o time, né, de acordo agora com o que o Cuca pede, numa situação em que não disputa mais Libertadores, Sul-Americana e nem Copa do Brasil. 3 campeonatos que São Paulo, 2 delas foi eliminado na pré-fase e uma delas na primeira rodada que disputou para mostrar o tamanho da incompetência. Ou seja, São Paulo está fazendo um grande investimento num ano em que ele não tem nenhuma condição de vencer ou conquistar qualquer título. O que ele consegue conquistar é uma vaga na Libertadores, talvez direta, talvez indireta, mas é isso. E é bom, antes da gente começar, lembrar uma das propostas, né, desse quadro aqui que a gente tem, que é contextualizar e muitas vezes resumir algumas das lives que a gente faz. Se a gente pegar a última live que nós fizemos, a gente tratou um pouco do tema das finanças, indicamos o Twitter do Vitor, né, que é o @Vitor1930, ele costuma pegar os balanços do São Paulo, fazer comparativos. Tem ser? O Vitor? Não, Vitor sem ser. A gente vai também trazer isso aqui brevemente, falar para vocês, falamos na live, mas para resumir um pouco dessa live, né, o São Paulo, como você falou e como nós já falamos 200 vezes, não vamos nos alongar nesse ponto, nesse vídeo, o São Paulo vinha numa situação financeira muito complicada e desde que o Leco assumiu, ou quando o Leco assumiu em 2016, o São Paulo se propôs a fazer melhorias nesse quesito para que pudesse uma coisa puxa a outra, porque não é assim, futebol é uma coisa, independentemente dele tem as finanças. Não, eles estão diretamente atrelados, né? O São Paulo se propôs a melhorar essa parte. Em 2016 melhorou, em 2017 melhorou. O São Paulo deu uma ótima respirada no final e depois desses 2 anos. E tinha ali um momento de você finalmente executar aquilo que você se propôs, chegar a um objetivo, ou próximo ao objetivo, tornar o clube administrável sem ser obrigado a vender jovens talentos antes de completarem uma quantidade mínima de jogos do São Paulo ou uma temporada pelo São Paulo, antes de você ter que fazer loucuras, abrir mão, vender um Militão enquanto briga pelo título, essa série de coisas, né? E o São Paulo, desde 2018,
O São Paulo foi por um outro caminho. E aí a gente tem 2 pontos. O primeiro deles é a estratégia adotada quando você falou, vou melhorar as finanças. Você tinha 2 estratégias, falamos isso na live. Abrir mão do futebol, e abrir mão do futebol que a gente diz não é esquecer completamente, fingir que não existe. Só que você ser até um pouco honesto e falar, ó, a gente entende que em 2016 estava 4 anos sem ganhar um título, a gente entende que a gente vem num momento complicado de presidente sendo deposto, de escândalos, de goleadas, de eliminações, entendemos tudo isso. Só que o clube vem num momento em que, se não cuidar agora, isso vai durar muito mais tempo, ser muito mais sofrível do que já está sendo. Então nós vamos... O que aconteceu no Juvenal. Na administração do Juvenal, quando o São Paulo extrapolou os gastos, isso foram 10 anos de derrotas e fracassos por conta disso. O 2013 do São Paulo, quando o São Paulo brigou desses anos recentes a primeira vez para não cair, não é um acaso. Não é um acaso que o São Paulo brigando para não cair trouxe jogadores do Mojimirim, para que chegavam e jogavam. Não era os caras do Mojimirim chegavam para tentar ser solução de um time que estava desesperado. Isso não foi acaso, isso tem muito a ver com esses erros que nós até falamos nos vídeos de erros administrativos. Então o São Paulo poderia bater no peito, tentar resolver o problema em breve e colher os frutos financeiros, aí sim indo buscar... reforços dignos da grandeza do clube. Reforços dignos e com a casa organizada, sem se preocupar mais com esses aspectos. Talvez por eleição, talvez por incompetência, talvez por pressão, talvez por... A soma de tudo isso. Talvez pela soma de tudo isso, o São Paulo optou pelo segundo caminho, que era tentar conciliar as finanças com o futebol. Então nós vamos tentar pagar as dívidas e ao mesmo tempo nós vamos tentar manter o futebol competitivo. O que isso significa? Que o futebol não será tão competitivo assim, salvo competência, um bom gerenciamento das coisas. Coisa que nós não temos. Não temos e não tivemos. Tivemos um esboço com o Gustavo em 2016. Gustavo Oliveira, gente, foi o melhor diretor de futebol que a gente teve nesses últimos anos. Na década. E sim, ele foi. Se alguém discorda, deixa aqui nos comentários quem foi o melhor. É. Para nós foi claramente sobrando o Gustavo. E foi um dos alvos da gente ter tomado muita pancada, mas vamos lá. E provavelmente será nesse vídeo. E assim como você não terá um futebol tão competitivo assim, você não terá as finanças sendo quitadas ou colocadas em dia tão rapidamente. Vai ser um processo que vai demorar mais, porque ao invés de você focar o maior esforço nela, você vai estar dividindo com um time competitivo. São Paulo optou vamos por esse caminho e tentar fazer pouco a pouco. Passou 2016, passou 2017, ela começou a dar o sinal de melhora quando ela agora poderia ser executada. Em 2018, o São Paulo sentiu a pressão de 2017 tenebroso, que quase caiu, viu o maior ídolo da história não dar certo como técnico, viu vendas serem... baterem recordes. Baterem recordes de vendas. O São Paulo nunca vendeu tanto na história do clube, bateu um número assim, números exorbitantes, e aí você poderia quitar isso. O São Paulo optou por não, vamos agora para o outro caminho, agora que a gente já botou o nariz para fora, está respirando um pouco, já vamos querer colher o fruto. E não era hora de colher o fruto. Não era hora. Era hora de acabar com as dívidas, porque o que o São Paulo fez foi pegar esses jovens talentos que vendeu por preços... alguns podiam ter segurado. Sim, e o São Paulo nunca foi um problema de vender. O São Paulo sempre vendeu bem os seus jogadores. A gente discute a quantidade, o momento, o que você fez com o dinheiro. Porque assim, você vendeu um David Neres, pegar o dinheiro para contratar um jogador tipo o Diego Souza, é um exemplo, não é? Não foi exatamente assim que aconteceu, mas é um exemplo. Você pega um moleque que é promissor e que tipo, em um ano estaria valendo o dobro do que o São Paulo pagou, por um jogador que você tem que emprestar pagando metade do salário e que tipo, se fizer 2 gols em 7 jogos no time do Botafogo, foi o caso do Diego Souza, é um herói, olha lá, tá bom. Que de novo é um exemplo que o São Paulo não paga o salário do Diego Souza. Ainda bem, diga, sim. Pro Vasco era o que era pro Vasco, antes, lá quando o Diego Souza chegou, logo pouco tempo que ele tinha de clube, o São Paulo quase emprestou pro Vasco. Nessas condições. Sim, e aí quando o São Paulo entra no ano de 2018, o São Paulo quer colher os frutos antes da hora de colher os frutos. Não, agora a gente vai contratar, a gente vai fazer, não sei o quê, e aí entra os 2 pontos. Primeiro que não estava na hora. Mas tem que ganhar título, tudo bem, tá vendo que não ganhou, né? Porque não era hora, né? E aí entra o segundo ponto de você não ter a competência para fazer isso. Você não tem o planejamento, né? Você traz jogadores que ainda não estão prontos, põe para jogar antes da hora. Aí no principal ponto da competição você não tem esses jogadores para jogar. Se o São Paulo tivesse conseguido administrar as peças que comprou no começo do ano, que foram Thiago Volpe,
Hernanes e Pablo, que quando o Rai falava que o time estava completo antes da chegada do Cuca, com esses 3 jogadores e a base num trabalho bem feito, não sei se garantiria título, mas o São Paulo deveria com essa base estar na Libertadores Hoje o São Paulo e tá na Copa do Brasil. Era para estar. Mas aí em 2018, vamos colher os frutos. Jean, Trellis, Diego Souza, Nenê. É assim que você vai colher os frutos, é assim que você vai gastar o dinheiro. Esse é o seu planejamento. E colocando Diego Souza e Cueva para jogar no começo do Paulista sem pré-temporada. Isso a gente já mudou diversas vezes. Mas falando, esse é o seu planejamento? Financeiro, inclusive? Não vai dar certo. O São Paulo chegou ao fim de 2018 sem conseguir abater a dívida e como o Vitor, que nós estamos no começo do vídeo, demonstrou de acordo com o balanço do clube, as dívidas mais perigosas para o São Paulo subiram, se não me engano, foram 7%. No fim, a dívida subiu 7%. Se não me engano, no balanço demonstrou isso. No Twitter dele, que nós indicamos aqui, ele tem até os gráficos demonstrando tudo direitinho. E o São Paulo chega em 2019, já nesse cenário de 16 você foi bem, você fez o trabalho correto nesse aspecto financeiro, 2017 idem, 2018 não. 2016 e 2017 fez o trabalho correto do ponto de vista financeiro. O planejamento do futebol continuou sendo caótico, todo o resto a diretoria é contestável. Então, assim, entendemos completamente as críticas e endossamos as críticas à administração do Leco, que é tenebrosa. Mas ele, pelo menos, tinha um aspecto que ele estava cuidando, que agora... E aí, em 2018, você já mostrou que, não foi bom, mas tudo bem, não foi catastrófico, dá para organizar em 2019. Você vai ter uma segunda chance de acertar o que você começou a fazer lá atrás, nesses 2 anos que nós estamos. Tem a segunda chance. São Paulo pegou essa segunda chance e, assim, num show de amadorismo, de erro de planejamento, e aí, planejamento diferente desse que nós estamos falando nos vídeos, planejamento financeiro. Vamos organizar aqui o ano. Então, nós vamos chegar nas quartas de final da Libertadores, mas peraí, onde que nós estamos? Não, lá na primeira. Não, nós estamos na pré. Então, a gente não está nem no grupo, a gente não chegou nem no grupo. Você vai calcular quartas? No planejamento financeiro, você vai calcular quartas? E planejou quartas? Com as contratações de Pablo, Hernanes e Volpe. Você não tinha contratado ainda, porque daí você contratou um técnico e falou, não, tá tudo errado. Que ainda precisou contratar o Vitor Bueno, precisou contratar o Tietê, precisou trazer o Calazans, precisou trazer o Pato, trouxe contra a vontade do técnico. Gente, eu sempre falo isso. Porque muita gente fala, você sempre fala que o Pato veio contra a vontade do técnico. Eu falo, por quê? Porque o Pato custou dinheiro. O Pato não é o jogador que eu queria. Mas o Pato não é craque? É craque. Ele rendeu? Para de querer agradar. Ele não é craque. Ele é acima da média do futebol brasileiro. Mas craque é outra coisa. Mas craque pro futebol brasileiro Não é. Ele é acima da média do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito ruim. Exato. Por isso que ele é acima da média do futebol brasileiro. Por isso que ele não deu certo em lugar nenhum do mundo. E no futebol brasileiro ele é acima da média. Porque aqui é quase... Na China ele deu certo. Então, que também não é isso que eu tô falando. Na China ele é craque. No Brasil ele é craque. Ele decide? Não decide. Ele é um jogador decisivo? Não é. Ele é um jogador que resolve? Não resolve. Por que o Cuca não queria? Porque ele tinha garotos que faziam o que ele faz. Não com o nome que ele tem, mas que faziam o que ele faz. E ele não tinha um jogador que ele queria. Agora o São Paulo não tem dinheiro para trazer. Por isso que a gente questiona. Isso não é só planejamento. Isso é problema financeiro. O cara do financeiro tem que falar, não, se o treinador não quer, não vou trazer, porque eu vou pegar o dinheiro, o pouco que eu tenho, e trazer o cara para atender o profissional. Do que não ter dinheiro para trazer outro, você não tem dinheiro para trazer, ponto. E aí, por que nós falamos isso? Vocês estão... O São Paulo parece uma criança mimada, né? Sim, eu quero, então traz. Vocês estão preocupados com as... Sim, porque agora, porque está se encaminhando 2019, que você começou fazendo errinho de a quarta de final de Libertadores, que inclui premiação e bilheteria, isso custou quase 30 milhões. A quarta de final de Copa do Brasil também não conseguiu. O Campeonato Paulista você foi um pouco mais longe do que você imaginaria, nada que vá suprir nenhum rombo que o São Paulo teve. Injetou dinheiro em contratações muito acima do que você tinha planejado, já com esses aspectos que não aconteceram. E usou muito mal essas contratações, porque colocou para jogar na hora que não era. Além disso, a gente vai focar aqui o aspecto financeiro. Depois disso tudo, depois de todos esses aspectos, de você contar com dinheiro que não veio e ainda assim gastar mais, agora estamos aqui parados no meio do ano, esperando, rezando, para que o Ajax venda o David Neres. Já não sabemos se vai vender, David Neres não foi bem na Copa América, era a grande esperança.
para que o São Paulo vendesse o Lucas Perry para o Crystal Palace, não vendeu, para que o São Paulo de repente venda o Lucas Fernandes agora, que voltou e o Porto está sondando, é uma sondagem, não tem nada certo, e o São Paulo está desesperado para tentar conseguir alguma coisa. O Cuca agora, o Cuca quer o dinheiro. Bicho, não dá, não tem como trazer, a gente já gastou mais do que devia. Aí vai chegar no fim do ano, e aí que nós queremos levar. Se chegar no fim do ano e o São Paulo realmente, como está se desenhando, David Neres ainda pode ser vendido, Lucas Fernandes pode aparecer algum time e pagar no BR. Mas nada disso podia ser contado no financeiro. Exato. O financeiro não tinha que ter contado quartas de final, o financeiro não tinha que ter contado essas vendas. Isso, se acontecer, tinha que ter entrado como, nossa, entrou essa grana que a gente nem estava esperando. Que foi o que aconteceu em 2016. Entendeu? Por isso que o Maicon veio. Exato. Agora não, agora o São Paulo está contando com tudo. São Paulo está contando com um quadro extremamente favorável. A gente tem que se desfazer do Nenê, porque o Nenê é um jogador. Salarial. É um jogador que a gente foi muito contra a vinda dele, um jogador que não mostra que veio, e depois, quando se desfizer do Nenê, precisa trazer um meia. Olha a situação que o São Paulo se coloca. Teoricamente você tem o Igor Gomes, eu não sei nem a necessidade. O Vitor Bueno, eu não sei nem a necessidade que o Cuca tem dessa figura do meia, entendeu? O Cuca tem a figura do centroavante. E aí chega no fim do ano, o São Paulo concretiza de pegar os anos que você fez o esforço e jogar fora, aí vai chegar em 2020, você não vai ter dinheiro para contratar ninguém. Sim. Até porque você já vai entrar em 2020 com um salário de um Hernanes acima de qualquer padrão, um salário de Pato acima de qualquer padrão, você sem ter as receitas que você tinha, você com a bagagem que você fez dos últimos 2 anos, que você se planejou muito mal. Comprometendo televisão, então teu rival tá ganhando dinheiro. Você não comprometeu, mas... mas você colocou ele no empréstimo do banco, você colocou como garantia. Você colocou como garantia porque você está esperando uma venda que pode não acontecer. Em algum momento você vai ter que pagar isso. Só que quando que você vai pagar? E outra, mais do que isso, com que dinheiro? Porque quando a gente fala da questão financeira, é porque vai ter que pagar, porque senão você não tem dinheiro para pagar salário, e aí que começa a atrasar. Como é que atrasou o salário? É assim que atrasou o salário. Na época do Aidar, a gente chegou no ápice do São Paulo ruim. A gente atrasava salário, o presidente falava que ia pagar na semana seguinte e não pagava. Então, não pagava. Era o zero. Como é que atrasa? Assim. E aí, atrasa salário, não tem dinheiro para contratar ninguém. O time é uma porcaria. Por que o time é uma porcaria? Começa assim. E a gente não quer que chegue. Não adianta quando chegar na hora de não ter dinheiro para contratar. Como é que não tem dinheiro para contratar? Assim, exatamente nesse ponto que não tem. Mas vendeu não sei quanto. Vendeu, aí baixou a dívida, aí você gastou o dinheiro acima do que você podia em contratações. O São Paulo não contrata ninguém. O São Paulo contrata, só que o São Paulo contrata mal. O São Paulo, isso a gente fala várias vezes, de dezembro de 2017. E toma muita pancada por isso. De dezembro de 2017 até agora, o São Paulo gastou acho que 180 milhões em contratações em 1 ano e meio. Como é que não tem dinheiro? Tem dinheiro nessa ideia que nós falamos no começo do vídeo, de você querer dividir a atenção com pagar dívidas e com manter o time competitivo. Teve o dinheiro. Minimamente, não tem dinheiro de Palmeiras, de Flamengo, mas teve. Aí você pegou o quê? Aí apareceu toda a sua incompetência. Aí depois que apareceu toda a sua incompetência, apareceu a sua incompetência financeira, a sua incompetência de planejamento. O São Paulo está caminhando para um cenário muito, muito perigoso, está caminhando para o cenário que a gente viveu. O São Paulo deu passos à frente em 2016, 2017, nesses aspectos, para respirar de vez, para sair desse problema, para conseguir se organizar, para ter margem. Fui incompetente, ainda bem que eu tinha uma margem para tentar corrigir. O São Paulo está caminhando para um aspecto que, assim... Pode ocasionar mais 10 anos de fracasso. Sim, em que a competência já não vai garantir nada. Sim. A competência já não vai garantir nada. E a gente não tem a competência. Olha o caminho que nós estamos indo. Agora a gente está apostando todas as peças no Cuca e montando o time em cima do Cuca. Só para deixar esse exemplo. A gente vai fazer o maior investimento possível, gastando o máximo possível, para conseguir fazer o que o Aguirre fez sem todas essas peças, que é chegar na vaga da Libertadores. Vai chegar em ano de Libertadores e o Cuca vai falar, quero tal jogador, não tem dinheiro. E não tem dinheiro e não tem da onde tirar. E essa é a situação que nos preocupa em relação ao São Paulo. E é o que nos preocupa... Se continuar nesse caminho, vai chegar um ponto em que você não vai ter o dinheiro, você não vai ter salário para pagar, o seu grande reforço vai ser o Mojimirim. Voltem para 2013 e teremos um novo 2013. A diferença é que teremos um novo 2013 enquanto o Palmeiras já vai estar lá na frente, Flamengo já vai estar lá na frente, outros times já vão estar lá na frente. Talvez até o Corinthians pagando as dívidas esteja lá na frente. Talvez Internacional, talvez até o Bahia. São Paulo vai virar um time de meio de tabela para o resto... Da próxima década. E é isso que preocupa, e por isso que a gente toma tanta pancada aqui. Gente, quando vai vir contratação, não é que a gente não quer contratação. A gente quer que o São Paulo pense além
da próxima semana. O São Paulo contrata o jogador falando, essa semana a torcida vai estar do nosso lado. Isso é incompetência, isso é de uma covardia, irresponsabilidade e covardia. Os últimos reforços do Leco, eles foram para agradar o torcedor por uma semana. Por uma semana. O Pato um pouco mais, porque a galera gosta. A Adidas um pouco mais. Mas o São Paulo faz assim algumas coisas que, vamos fazer isso para agradar o torcedor. Dane-se se a gente vai comprometer o futuro do clube. Pelo menos a gente agradou o torcedor. E assim, agradar o torcedor, para finalizar, quando a gente diz, não é agradar, então não tem que agradar o torcedor? Tem, com competência. Você não faz palhaçada para agradar o torcedor. Traz essa bobagemzinha assim, que durante uma semana... Traz esse jogador que o técnico não quer, dane-se o que o técnico quer. Dane-se o que o técnico não... A gente traz o técnico vencedor porque o cara tem um lastro de títulos. A gente quer esse técnico? A gente quer escutar ele? Não, o torcedor quer o outro cara. Então... E a gente viu, até nego que trabalha em canais... traz mesmo que o Cuca não queira. É melhor do que um rival. E aí o mesmo cara falando, não, mas o Cuca tem que ter respaldo para dar palpite no time e no elenco. Pô, mas a gente tá contradizendo. Nós somos nessa Copa One Football, só pra falar. A gente conversou com caras que fazem nosso trabalho no Flamengo, no Corinthians, no Bahia. Sabe qual deles queria o Pato? Nenhum desses que eu citei. Sério, nenhum deles. O cara do Corinthians não queria, o cara do Flamengo não queria, o cara do Bahia não queria, o cara do Palmeiras não queria. Mas a gente queria e queria muito. E a gente trouxe. Tomara que dê certo, sim, a gente vai torcer. E quando o Pato fizer gol, a gente vai comemorar. Agora, o que a gente não comemora é essa administração financeira de São Paulo. E se você quer agradar o torcedor, faça um trabalho competente, porque daqui, ao invés de você agradar ele por uma semana e na segunda o cara vai estar irritado de novo, é melhor que ele fique bravo por uma semana, duas, e você colha os frutos lá na frente com um time competitivo, com um time equilibrado, com um time sério, com um time bem administrado. Com um time que tenha sangue nos olhos para enfrentar um rival fora de casa, como aquele São Paulo do Aguirre, sem tantas peças assim. Certo? Então tá bom, galera, é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.